Olá, eu me chamo Dilton Góes e este é a nossa reflexão do dia 16 de setembro de 2025. Que Deus nos abençoe e que nessa terça-feira consigamos alcançar a mão poderosa do Senhor, que há de nos levantar diante das dificuldades. Apresentamos ao Senhor tudo aquilo que necessitamos para o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas hoje Deus nos deu esse dia como um presente do céu. E nesse presente que Deus nos dá, por isso que chamamos presente o dia de hoje, nós queremos então, com Cristo, na unção do Espírito Santo, vencer todas as dificuldades do dia de hoje. Hoje também a igreja celebra Santos Cornélio, Papa, e Cipriano, bispo, mártires. Então é uma memória. Terça-feira, cor litúrgica vermelha, porque houve aí um martírio, né? Então tudo acontece no século III. Santo do dia, São Cornélio e São Cipriano, papas e bispo. A comemoração desses dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebravam juntos. Essa data escolhida indica particularmente a renúncia do trono papal do primeiro, que foi o São Cornélio, e a morte do segundo, por decapitação. Agora, irmãos, vejam só, o que estava acontecendo em Roma? Século III, no final do século III, início do século IV, já estava diminuindo a perseguição aos cristãos. Muitos já não eram mortos por se declarar cristão. Então já estava havendo uma aceitação ali das autoridades romanas quanto à religião. E muitos desejavam voltar para a igreja, né? Então, principalmente aqueles que renunciaram a Jesus Cristo e continuaram numa prática pagã justamente para não morrer. São Cornélio, que era o papa da época, ele entendeu que a misericórdia de Deus os alcançava. Exigia deles a confissão, né, o arrependimento e logo os acolhiam, né, na igreja, na Santa Mãe Igreja. Já alguns padres e outros bispos, muito mais revoltados, exigiam de São Cornélio uma postura muito mais firme e não aceitavam este perdão. Esse foi o motivo para a perseguição a São Cornélio e São Cipriano, que estava defendendo aí também Cornélio, acabou morrendo por causa disso, sendo decapitado por isso. Decapitado por isso. Perseguição dentro da própria igreja. Então, esses dois santos têm para nós uma importância muito grande. Alguns elementos da igreja se associaram às autoridades políticas da época a ponto de perseguir São Cipriano porque estava defendendo São Cornélio. Então, nós queremos louvar a Deus. Os santos mártires doaram a sua vida pela fé. E quão lindo testemunho é ver os pastores entregando-se como Jesus em favor da igreja. Fazei que com os nossos líderes, principalmente religiosos, tenham a mesma coragem e força para sustentar a fé do povo de Deus, assim como testemunhar com a própria vida a Jesus Cristo. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade.
Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 100. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós percebemos neste evangelho de hoje que em Naim, aquela mãe que chorava pelo seu filho, já viúva, né? Toda a esperança daquela mulher estava no filho. O filho queria sustentá-la por algum tempo, mas morre seu marido, na sequência morre seu filho, e a mulher, um choro de desespero. Agora, o que nós encontramos neste evangelho é o fato de que Jesus é ele que se antecipa e procura aquela mulher que chora, né? Com ele estavam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e a mãe era viúva. Então, Jesus, olhando aquela cena, ele se antecipa, ele se oferece para realizar aquele milagre em favor daquela viúva.
e faz aí um milagre e o menino volta à vida. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O salmo de hoje, aí você vai entender o evangelho. Os fiéis dessa terra, eu volto meus olhos. Aos fiéis dessa terra, eu volto os meus olhos. Que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo bem será meu ministro, será meu amigo. Olha, o Salmo 100. O Salmo 100, no responsório, ele fala: viverei na pureza do meu coração. Quem vive na pureza do meu coração, Deus se antecipa. Deus se antecipa, guardando você nas dificuldades, guardando e promovendo ao seu redor os recursos que você precisa. É só a gente abrir os olhos, entender qual é a manifestação de Deus. Às vezes nós não compreendemos, nós precisamos de algum recurso, nós queremos que esse recurso venha diretamente para nós, né? Se não passar pela minha carteira, se não passar pelo meu bolso, eu não vou entender que Deus me deu aquele recurso. Mas às vezes o recurso vem de um parente, de um irmão, de uma pessoa, de um amigo, e é Deus que vai assim nos conduzindo e sustentando. Quando a gente olha para trás, você fala assim: meu Deus, como é que eu paguei isso? Meu Deus, como é que eu consegui conquistar esta casa, este carro? Olhando para trás, você vê como que você superou aquele problema, ou como que você tem uma família linda, com filhos, eh, né? Então você olha assim, meu Deus, quanta coisa Deus fez em favor da minha vida, de forma até silenciosa. É Deus se antecipando, é o próprio Cristo que se antecipa aos seus. Eu vou novamente ler o Salmo 100 neste versículo. Aos fiéis desta terra eu volto os meus olhos, né? Que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo bem será meu ministro. Na primeira leitura de hoje, Paulo lembra, né, nessa conversa com Timóteo, ele está lembrando exatamente da característica dos ministros do Senhor. Então ele fala aqui no versículo 12: os diáconos sejam marido de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos à sua própria casa, pois os que exercem bem o ministério recebem uma porção de estima e muita liberdade para falar na fé em Cristo. Às vezes nós também nos aproximamos de forma até caridosa para servir a nossa igreja, mesmo na condição laica de leigos, né? Não, para os bispos, para os padres, a palavra nos deixa aqui bem claro qual é o perfil, né? Os bispos, os padres, devem ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que na época podia casar, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, né? Então, não deve ser dada bebida violenta, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar a sua casa, educar os seus filhos na obediência e ser casto, pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Então, tem aí, neste dizer de Paulo também, a característica daquele que quer servir, homem e mulher, a igreja de Jesus Cristo. Então, se eu quero estar à frente de uma coordenação, de uma pastoral, de um serviço, né, de um movimento dentro da igreja, se eu quero ser um servo atuante na igreja, eu também tenho que ter este perfil, né? Um perfil de conduta fora da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, para que as pessoas que estão fora da igreja não fiquem confusas. Ora, esse aí não é o fulano, o que coordena tal atividade na igreja? Veja como ele se comporta no supermercado, no barzinho, no carro, no trânsito. Então, nós temos que trazer Cristo também para nós, no nosso cotidiano, e depois exercê-lo dentro da igreja. É isso que nos pede o Senhor Jesus. Lembrando que os santos de hoje são grandes exemplos, né? São Cornélio e São Cipriano,
que morreram defendendo a fé, defendendo a misericórdia, defendendo que as pessoas erram, mas devem ser acolhidas na medida que se arrependem. O grande exemplo de Jesus, que na cruz perdoou o ladrão que estava ao seu lado, que apresentou a Deus a seu arrependimento sincero, né? Então ali Jesus demonstra a extensão da misericórdia, né? Às vezes o pecado é muito grave na visão humana nossa, né? Como nós vamos entender que Jesus, naquele momento da sua morte, ainda estendeu a misericórdia e salvou um ladrão. Um ladrão, puxa vida, né? Então, Deus, na sua misericórdia, nos acolhe. Então, devemos perdoar e, na medida em que perdoamos, recebemos o perdão e a misericórdia de Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. É uma citação em 1 Coríntios capítulo 9, em 16. E a reflexão do dia tem por finalidade, por ser um programa diário, de esclarecer para nós o que nos pede a liturgia da palavra, né? Como que Cristo inspira a igreja nas primeiras leituras, no Santo do Dia, no Salmo Responsorial e no Evangelho. E hoje Deus nos vem pedir para que façamos uma reflexão da nossa vida, do nosso comportamento dentro e fora da igreja. É isso que nos pede a liturgia de hoje. Que Deus nos alcance, mude aquilo em nós que deve ser mudado, conserve em nós e amplie em nós aquilo que estamos fazendo certo, porque o Senhor sempre se manifesta na vida daqueles que o respeitam, que o servem e que o temem. Assim como curou e trouxe à vida o filho da viúva de Naim, que ele possa também se antecipar aos nossos problemas, nos trazendo tudo o que é necessário para continuarmos dando testemunho do Senhor neste mundo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.